Fala, copywriter! Seja muito bem-vindo ao canal da Você Ligado. Eu sou a Roberta Santos, sócia, fundadora e copywriter da Você Ligado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 diferenças entre um copywriter amador e um copywriter especialista, profissional, aquele que você vai ser. E eu fiz esse vídeo porque eu vejo muito copywriter por aí que queima o mercado porque não entrega o que um copywriter deveria entregar, ou pelo menos não entrega do jeito que deveria entregar. E a gente quer que o mercado suba de nível, a gente quer ser respeitado, valorizado, reconhecido, então bora lá pro vídeo de hoje. O copywriter amador, ele não respeita prazo e ele atrapalha a equipe inteira. Por quê? Um copywriter, se você não sabe, ele é o responsável por escrever páginas de vendas, captura, anúncio. Não necessariamente é responsável por fazer o design, por gerar tráfego ou por fazer qualquer outra etapa do projeto. Então, se você atrasa, você é o gargalo da empresa. E se você atrasa, você não vai agradar o cliente. Eu não deveria nem falar isso, mas conhecendo alguns profissionais do mercado, eu sei que eu preciso te dizer sobre a importância de entregar tudo no prazo determinado, em respeito ao seu cliente, em respeito à sua equipe. Então, um copywriter profissional, ele se planeja, ele entende que ele tem o processo criativo dele, ele não fica esperando cair a biga dia do céu, ele tem o processo e ele entende que ele não é um artista e sim um profissional que precisa respeitar prazos. Então, fica a dica aí pra você. O segundo maior erro é você não ter processos. Então, já sabemos que não somos artistas que do nada vem uma ideia e a gente senta e escreve. Não, a gente precisa ter processo. Então, para você fazer uma pesquisa, para você colocar as ideias no papel, tudo isso, é claro que eu ensino os meus alunos do Além das Palavras Lucrativas como é que a gente segue esse processo, mas você deve criar o seu próprio processo para que você não tenha um problema que muitas pessoas têm, até mesmo alunos e mentorados, porque às vezes não assiste a aula e tal, e vem tirar dúvida falando, olha, o cliente viu lá no dia da entrega a minha copy e ele quis trocar tudo. O que eu faço? Quando você tem um processo, você tem o momento da revisão. Então, eu, Roberta, ensino no Google Docs, trancar o documento e deixar disponível para comentários. Eu mando para o cliente, sócio, parceiro, e nós chamamos de sócio parceiros, né? Não cliente, se o seu caso for um cliente. E aí, essa pessoa ela pode somente comentar. Então, ela vai comentar, olha, essa headline eu não usaria essa palavra, usar tal coisa. Com esses comentários, eu consigo fazer algumas coisas que eu vou listar nos próximos tópicos, mas eu primeiramente respeito o meu processo. Então, depois desses comentários, eu tomo as decisões que eu vou contar para você como é que eu faço para lidar com isso. O próximo pilar de um copywriter profissional, né, um erro que você não pode cometer, porque senão você vai parecer amador, é de não saber se posicionar. Então o cliente ele fez os comentários, ele tem ali a visão de mundo dele, mas ele não te contratou para usar a visão de mundo dele, muito provavelmente. Então você precisa eliminar o seu ego, tá? Eliminar o ego é a melhor forma de você não se ofender com essas sugestões em relação ao seu trabalho. E nessa de não se ofender, você até faz melhorias que outra pessoa com um outro olhar, principalmente uma pessoa que domina o negócio dela, você consegue trazer para o seu texto. Agora, você precisa saber se posicionar. Existem coisas que não podem ser alteradas de lugar. Eu não vou colocar ali a oferta no começo da página porque o cliente pediu. Então, você precisa saber se posicionar. Então, copywriter profissional, ele vai explicar o porquê ele colocou ali naquele lugar aquela coisa e porque aquilo não pode ser alterado. E caso ela queira alterar, ela vai fazer do jeito dela, então, o trabalho dela, porque você não chega para um jardineiro falando para como é que ele deve cortar a grama, né? Você confia que ele vai fazer um bom trabalho. Então, é assim que a gente faz quando é profissional. Copywriters que não sabem fazer pesquisa são extremamente amadores no sentido de, na hora de escrever, ficar perguntando coisas para o cliente. Eu vejo muita gente lá no @RobertaSVL, lá no meu Instagram, choramingando, falando que o meu cliente não entende sobre persona, o meu cliente não vê a importância sobre entender os problemas, os mitos, as mentiras e coisas que a gente sabe que é importante. Mas a gente sabe porque é a nossa profissão. Você tem que saber fazer
fazer uma pesquisa, montar uma pesquisa, pensar estrategicamente o que eu preciso saber para os meus textos e montar uma estratégia para esse especialista enviar essa pesquisa para a audiência dele, no caso, se ele tiver uma audiência. Ou então você saber fazer uma pesquisa para identificar tudo isso, saber realmente quem é a persona, quem não é. E aí não é o trabalho do seu cliente te entregar isso nas suas mãos. Alguns vão sim dominar ali a audiência ou já vendeu no físico e tem conhecimento, mas muita gente ainda não tem, ou então está criando uma audiência do zero, é o seu papel fazer isso. O quinto e último erro é assim, inadmissível. E é o que a maioria dos especialistas reclamam. Eu tenho contato com muitos especialistas através de mentorias, masterminds, então programas de alto ticket. Essas pessoas, elas contratam copywriters. E a maior reclamação é a seguinte, a que todo profissional deveria evitar sempre. Eu tô te contratando para facilitar a minha vida, não é? Então não é para você ficar no meio do dia me fazendo um monte de pergunta. Quem é a persona? Qual é o bônus? E o que a gente vai ofertar nisso? Isso é falta de profissionalismo. Então não te contaram que além de escrever, você vai precisar fazer calls, né? Caso o seu cliente não seja ali presencial, você não trabalhe com ele, você vai precisar entrar em calls, você vai precisar alinhar muitas coisas. E como é que você se torna profissional e não fica dando mais trabalho do que ajudando, né? É você tendo um arsenal de copy. O arsenal de copy é um documento onde você faz uma call, você extrai o máximo que você pode dessa call. E aqui na Você Ligado a gente costuma gravar o que as pessoas estão falando, né, os especialistas, e aí depois a gente transcreve tudo bonitinho. Se te sobrar mais alguma dúvida, seleciona todas as dúvidas, faz de uma vez, pede um áudio, para que você não seja um peso na vida da pessoa. Eu simplesmente odeio contratar, por exemplo, às vezes uma assistente virtual, falar para ela, eu quero XYZ, e ela não me perguntar ali na hora, né, o que ela precisa fazer. Isso me mostra amadorismo, me mostra que ela não tem experiência, me mostra que ela não sabe fazer o que ela está fazendo. Então ela me dá mais trabalho tirando dúvidas no meio do caminho, e não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você marque a sua call, tire todas as dúvidas e deixe o especialista, o seu cliente, livre para você trabalhar no que você é bom e ele trabalhar no que ele é bom. Vamos recapitular então? Primeira coisa, você precisa respeitar os prazos. Segundo erro, diferencia, né, um copywriter amador de um copywriter profissional. Processos. Terceiro, se posicionar. Nunca ficar bravo com o cliente. Se posicionar. O quarto, saiba fazer pesquisa, saiba extrair informações além do que te dão. Quinto, tenha um arsenal de copy. Anote todas as dúvidas, todas as perguntas, tudo que você precisa, faça em uma única call. Se precisar, remarca, faz mais uma vez, grava, tenha esse processo bem redondinho para que você não dê mais trabalho do que ajude e assim possa ser remunerado pelo poder das palavras. Curtiu esse vídeo? Então, clica aqui, em gostei para eu saber se você gostou ou não. Assim eu faço mais desse tipo de vídeo. Tá com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Quer se aprofundar? Entra aqui no canal do Telegram, que lá eu mando sacadas, áudios, eu aviso quando tem vídeo novo, tem muita aula gratuita ao longo do ano que a gente vai fazer agora. Então, entra lá no canal do Telegram que você vai estar muito bem servido com conteúdos de copy. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!